Olá pessoal, continuando aí nossa explicação sobre período transitório de sistemas, agora a gente vai para uma parte onde o sistema ele partiu, certo? Ele partiu, lembrando que nessa parte de período de transitório de partida é a parte do sistema onde é consumido grande parte, maior parte da energia, onde a corrente do motor vai muito alta, a níveis altos, e após a entrada no período de estado de permanente, a corrente vai ao mínimo, certo? Isso é um motor trabalhando com carga mínima, certo? Segunda etapa, o motor está em estado de regime permanente, certo? Porém, é colocado carga no motor. O que acontece? Esse motor reconhece essa carga como uma perturbação e ele tende a sofrer uma variação de velocidade, certo? E o que acontece? Nesse intervalo, se a gente comparar essa curva com essa, elas são semelhantes, certo? A gente percebe que o motor ele sofreu um outro transitório, certo? Ele sofreu um transitório. Então, dessa forma, o motor, em um regime de trabalho diverso, ele pode, após alcançar o regime de estado estacionário, sofrer diversos tipos de variações, certo? Nesse caso, como a gente está trabalhando a hipótese de um motor receber carga, ele sempre terá uma queda de tensão ou uma queda de velocidade. Mas poderá haver hipóteses que o motor ele ultrapassará a sua velocidade, né? E aconteceria algo no sentido oposto, né? Algo nesse sentido, certo? Quando seria uma situação dessa? Aqui já é uma situação já diferente, talvez um, um motor de metrô, alguma coisa assim, que ele funcionaria como um gerador ou alguma coisa assim. Mas enfim, o que eu quero dizer é que após uma máquina, uma máquina elétrica, ela alcançar o seu regime de estado permanente, ela está propícia, ela está vulnerável a sofrer variações de transitórios, certo? Lembrando que esse tempo de transitório vai variar proporcional ao tamanho da carga, capacidade da máquina em responder essa variação de carga, certo? Isso daí tá relacionado com projeto, né, de operação da máquina, porque a máquina não pode receber uma carga muito superior à capacidade dela, certo? E isso está tudo relacionado com a questão do datasheet que tem que ser observado, certo? Antes do projeto de aplicação da máquina no projeto, certo? Então, dessa forma, o período de transitório de uma máquina elétrica, ele deve ser observado, deve ser entendido, deve ser estudado a fundo, porque é nele que está toda a informação relacionada ao comportamento dinâmico da máquina, certo? Dessa forma, é importantíssimo, certo? Por quê? Porque esse fundamento aqui, ó, de velocidade, com certeza, ele
está contido dentro o mínimo. Qual o mínimo de variação que pode, que pode que a máquina suporta, certo? Que é recomendado pelo fabricante da máquina. Então, são variáveis que devem ser observadas para a aplicação correta da máquina, certo? Isso tudo são análises que somente os bons profissionais se preocupam em fazer antes de uma aplicação de uma máquina, certo? Então, relembrando, após atingir o período de estado estacionário ou de regime permanente, uma máquina elétrica ela sofre período de transitórios a depender da aplicação de carga nessa máquina, certo? Existem essas aplicações de cargas variam dependendo do processo, certo? Existem processos que a máquina, por exemplo, de prensar, de guilhotina, por exemplo, um motor que trabalha geralmente esse processo de guilhotina não é feito com motores elétricos, certo? Geralmente é A ou hidráulico, certo? Mas imagina um motor que eventualmente vai acionar uma guilhotina toda hora, ele fica sofrendo um transiente, certo? É um exemplo de que o sinal desse motor seria algo assim, certo? Ele frequentemente ele estaria sofrendo uma carga, mesmo que seja pouca, mas estaria sofrendo uma carga, certo? Mas beleza, a primeira parte é essa daí, pessoal, que eu queria que vocês observassem. Eu queria muito que vocês se atentassem para essa parte da importância do período transitório em uma máquina elétrica, certo?